E no vídeo de hoje trago para vocês, eita miséria, 9 livros que qualquer umbandista tem que ler. Roda a vinheta que tá pesado. Salve! E aí, vocês estão bem? Espero que sim! Antes de dar início, já sabe, deixa seu like aqui nesse vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ativa a sineta de notificações, deixe seu comentário. Já leu algum desses livros? Gostou? Comenta aqui o que achou. Tem livros que você queria que estivesse nessa lista? Comenta aqui também, bora interagir e espalhar esse conteúdo. Fechado? Aproveita e dá essa moral e me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição. Só clicar, seguir e acompanhar nosso conteúdo, que é um tanto quanto diferente do que a gente posta aqui no YouTube, beleza? Bora lá! A ideia de gravar esse vídeo é por tantos e tantos pedidos que temos lá no Instagram e aqui no YouTube também, sobre dicas de alguns livros para o pessoal estudar e se inteirar mais dentro da religião. Primeiro livro, Livro dos Médiuns. Oxe, mas esse aqui não, é o Livro dos Espíritos, tá escrito aqui. E aí, que confusão danada é essa, cabo? É que o Livro dos Médiuns está emprestado e não deu tempo de pegar de volta para gravar o vídeo. Então tá aqui o Livro dos Espíritos. E por que eu trouxe esse em especial? Porque eu gosto muito dessa versão, é uma tradução colocada em uma linguagem popular, feito por Cláudio Damasceno. Então aquela linguagem difícil que é no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, aqui tá com uma linguagem popular muito fácil, muito tranquilo. Então é importantíssimo a gente estudar o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, ou no mínimo conhecer. Por quê? Porque lá está tratando diretamente de corpo físico, de aura, de espírito, de perispírito. E já que você vai ingressar aí numa religião que trabalha diretamente com o contato espiritual, com energias, é extremamente importante você conhecer. Por mais que sua Umbanda não siga uma vertente kardecista, uma vertente espírita, não tem problema, mas você precisa conhecer para ti mesmo, tá? Para o seu autoestudo, para o seu conhecimento de corpo. Então tem muita informação legal que você não vai encontrar nos livros voltados à religião de Umbanda ou Candomblé, mas você vai encontrar ali. Então é uma dica de literatura extremamente importante e que vai abrir um horizonte bem legal para você. Combinado? O livro 2 é Umbanda de Preto Velho, de Etienne Salles. Ele é um curso de pós-graduação em ciência da religião, na verdade, né? Então ele é um trabalho que ficou muito bacana e muito fácil de achar na internet. Umbanda de Preto Velho. Ali vai passar para vocês uma visão do que vinha acontecendo antes da Umbanda. Então ele vai falar um pouco voltado à macumba carioca, os candomblés que tinham ali no Rio de Janeiro, vai passar pela cabula, aí entra na parte da Umbanda quando ela é formatada e anunciada, mas aí você entende que muita coisa já havia acontecendo muito parecido e próximo do que é chamado de Umbanda depois, né? Vai mostrar alguns significados importantes para palavras que a gente usa no vocabulário hoje e acha que é de uma linguagem, é de outra. Então é um livro que abre muito o horizonte. O começo dele tem muita gente que acha meio cansativo, meio chato por ser um trabalho. É um trabalho de pós-graduação, de um curso de pós-graduação, né? Então a galera acaba achando meio pesado, mas ele deslancha. Tem hora que ele deslancha, ele fica mega interessante, te leva bastante para muita raiz de terreiro, para muita raiz de macumba. Eu li ele já faz muitos anos, eu já li ele de novo mais umas 3, 4 vezes e sempre recomendo. É muito legal. Leiam que vocês vão curtir bastante. Umbanda de Preto Velho, Etienne Salles. Terceiro livro é esse aqui que relançaram e ficou tão bonito, capa dura, ele é lindo. Vamos ver se vocês conseguem ver. Terceiro livro é esse daqui, que eles relançaram, ficou tão lindo, com capa dura e tudo. Vamos ver se vocês conseguem ver aproximando, ó. Ah, ele tá muito bonito esse livro, muito bacana, né? É o livro O Espiritismo e as 7 Linhas de Umbanda. Ele é considerado o primeiro livro de Umbanda. O seu primeiro lançamento acontece em 1933. Eram matérias que eram publicadas no Diário de Notícias.
de 1932 a 1933. E aí ele ganha essa edição, né, o livro, com algumas notas inéditas. É um livro de Leal de Souza e ele teve esse relançamento muito bacana. Então, deixa eu folhear aqui. Aqui dentro vocês vão encontrar, ó, a folha do jornal, como era, né? E as escrituras ao lado. Então ele é um livro muito, muito, muito legal para vocês acompanharem e entenderem essa visão 1932, 1933, a coisa expandindo, como é que funcionava, como era e como eles tinham essa visão da Umbanda e as 7 linhas. Ah, mas você tá falando pouco dos livros. A ideia não é dar spoiler do que o livro passa 100%. A ideia é aguçar para que vocês possam ir atrás e estudar cada um deles. Então, sem spoiler, eu vou dar um apanhado rápido do livro, de autor, do que se trata, e vocês vão ter que buscar ler, viu? Aqui não é resumo, não. Vai atrás que vale a pena. E como eu falei, a edição tá muito, muito bonita. Quarto livro, não poderia faltar, e é um livro novo, né? É um livro que saiu há pouco tempo, ele não é um livro muito antigo, não. Escravidão, de Laurentino Gomes. Laurentino já tinha lançado, né, a trilogia 1808, 1822, 1889. Falando diretamente do Brasil, o sistema de escravidão, a coroa e tudo mais. Esse Escravidão, ele é o primeiro de uma trilogia que será lançada também, mas só saiu ele e já vale muito a pena. Esse livro ele inicia em 1444 lá em Portugal, acompanha a chegada aqui no Brasil também e ele encerra em 1695 na morte de Zumbi dos Palmares. Então nós vamos ter aí a continuação, né, dessa trilogia. Provavelmente ele acaba em 1808, não sei ao certo, mas a trilogia que já tem lançado é de 1808 para frente, tá? Então esse daqui encerra em 1695. Muito bacana, muito, muito forte, muito enriquecedor. É um livro grosso, tá? Não é um livro que vocês vão ler aí em poucas horas, é um livro que vocês vão ter que dedicar um tempo, voltar algumas partes, pesquisar. É um livro muito rico de história, muito rico mesmo. Então ele explica bastante sobre esse tráfico de escravos, ele fala um pouco sobre a região que os escravos vieram, para a gente entender um pouco sobre essa linguagem banto e iorubá, quem que chega primeiro, quem que chega depois, que isso vai acabar ajudando muito. E nessa sequência que eu tô passando para vocês, né, junto com Banda de Preto Velho, entre outros, vai acabar um elucidando o outro. Então isso que é bem legal, o fator de estudar a religião. Então, tá aqui, ó, Escravidão de Laurentino Gomes, comprem, que é um belo exemplar para estudo. Ah, mas esse livro aí fala de religião, macumba, essas coisas. Aí é que tá, para estudar religião, Umbanda principalmente, a gente precisa estudar a história do Brasil, entender um pouco como funcionavam as coisas na África, e não só livro direto de macumba. A gente precisa entender a história, tudo isso, né? Parte indígena, parte africana e tudo mais. É importantíssimo, porque são fontes que a gente vai ter uma certeza do que acontecia realmente e vai linkar com o que a gente tem hoje, entender bastante a origem de muitas linhas, principalmente de Preto Velho, que atuam dentro da Umbanda. Então, vai firme. Ah, mas quem é que falou pra você que esses livros aí são os livros essenciais que todo mundo deve ler? Ninguém falou, essa é a minha dica de leitura. Não acabou ainda, tem mais, tá? Mas é a minha dica de leitura. A Umbanda não é uma religião ortodoxa, ou seja, ela não tem uma verdade absoluta, ela não tem um livro de regras, um livro que deve ser lido, é a certeza. Não, essa é a minha lista, tá? Poderia ter 30, 40 livros aqui nessa lista e o vídeo ficar gigantesco, mas eu escolhi esse número de livros que vocês vão acompanhar aqui, que são bem bacanas e essenciais. Então é a minha dica do Pai Ricardo para vocês que seguem e acompanham o canal. Perfeito? Vão ter várias outras literaturas de outras pessoas que podem achar essenciais. Essa eu acho que vai abrir muito horizonte para vocês. Bora continuar? Religiões do Rio, de João do Rio. Esse é muito legal, eu já tinha lido há muito tempo, né, algumas vezes que eu tinha em PDF há algum tempo, e agora eu tô com um exemplarzinho aqui em mãos também, que eu vou ler novamente.
Religiões do Rio teve seu lançamento em 1904. Ou seja, antes do Caboclo e do Zélio lá anunciar Umbanda, é isso? Exatamente. Ele acaba ilustrando de uma forma bem humorada até em algumas partes, né? Um humor de época, obviamente. A visão de João do Rio sobre as religiões que tinha no Rio de Janeiro naquela época. Então vai falar um pouco de macumba aqui, vai falar de espiritismo, vai falar de movimento evangélico, vai falar de feitiços e feitiçarias, então é bem interessante essa visão, né? Principalmente a parte que fala das macumbas, dos feitiços, é bem interessante pra gente ver e entender o que acontecia no Rio em 1904, antes dessa anunciação da Umbanda em 1908. O que estava se passando por lá? Esse é o livro. Religiões do Rio, João do Rio. E ó, é baratinho, gente, não dá nem pra reclamar que vai gastar muita grana e nem precisa comprar todos de uma vez, né? Leiam que vocês vão curtir. Ah, esse que eu trago agora é um xodozão pra mim, é um xodozão. Eu já tive ele, eu emprestei e foi extraviado, sumiu, perdeu. E algumas semanas atrás minha filha me presenteou com um exemplar novo de capa dura, tudo. Olha que coisa mais linda esse livro! Orixás de Pierre Verger. Esse livro é fantástico, é um baita livro, tá? Ó, dá pra ver aí? Dá zoom? Vai dar zoom não, né? Tá bom. É um baita livro, um belo livro, capa e contracapa, lindíssimo, né? Capa dura, é um exemplar que eu queria há muito tempo. Aí eu tô todo torto aqui, ó, meu cara, parecendo um bebo. É um exemplar que eu queria há bastante tempo e minha filhota Letícia me deu. Muito obrigado, filhota. É coisa linda. Ah, mas esse livro aí não tem nada a ver com Umbanda, tá falando de orixá, África e tudo mais. É isso, gente. Como eu falo, para estudar religião, você não tem que se afogar e estudar apenas o que você acha que é direcionado à Umbanda. Esse livro ele vai falar bastante da visão africana de orixá e depois da visão dentro do candomblé aqui de Salvador. É um estudo muito bacana de Pierre Verger que ele fez por muito tempo para ter essa literatura bacana. Então, é um livro, gente, que ele tem mapa das regiões iorubá, que isso é muito legal para a gente entender onde era a região de Ogum, de Oxum, de Oxóssi, assim por diante. Fora que ele é riquíssimo, riquíssimo em fotos, né? Ó, vou mostrar algumas para vocês, ó. Ele é muito, muito rico na parte de fotografia. Tá? Ele é inteiro ilustrado e com bastante coisa para vocês darem uma lida boa. Vou mostrar só mais uma, só para vocês ficarem com as vontades aí de assistir, ó. Tá? Então ele é muito bacana, é um excelente livro e eu acho essencial conhecer a história, conhecer essa ancestralidade voltada ao orixá. Muito Umbanda cultua orixá hoje, não é só preto velho e caboclo. Então é interessante ver a visão da raiz. Por mais que no Brasil não se cultua igual a raiz ou igual candomblé, é importante saber de onde surge, de onde nasce e a forma que toma vida dentro da sociedade a cultura de orixás. Pierre Verger, livro Orixás. Meu xodozinho esse, não põe a mão que eu não empresto nunca mais. Esse aqui é uma grata surpresa também. Magia das Folhas, de Diego de Oxóssi, um pai de santo, se eu não me engano, de Salvador, um babalorixá. E eu adorei a visão e a forma com que ele aborda todos os temas voltados às folhas aqui. É muito bacana mesmo, vale cada centavo de investimento, tá? Diego de Oxóssi. É muito importante estudar folhas, é muito importante estudar as ervas, né? O benefício, para que serve, forma de ativação e tudo mais. Qualquer umbandista tem que trabalhar e saber trabalhar com erva, tem que saber olhar para a arruda e ver que é uma arruda, olhar para um manjericão e saber que é um manjericão. Então o livro ajuda muito, estudar ajuda muito. Então é um belo manual para se ter em casa, tá? Aqui dentro... Eita, que acabou a bateria bem no meio do vídeo lá, testando 1, 2, voltamos. Então dizia eu que aqui vocês vão encontrar a visão de dentro da doutrina deles e as ervas voltadas a cada orixá. Tem erva que vai a mais de um orixá, assim por diante. As ervas que são de elemento terra, água, fogo, ar, né? Ervas quentes, ervas frias e tudo mais. Uma leitura
muito, muito bacana. Ainda não acabou não, mas você já deixou o like? Ninguém vem na internet mostrar pra vocês umas fontes de estudo não, viu? O pessoal deixa vocês aí se danando. E eu tô mostrando um monte de fonte bacana de estudo pra vocês, que o negócio é compartilhar e não guardar tudo pra mim. Então, deixa o likezinho aí, fortalece pra gente, vai? Eu espero. Vamos lá. Mas você tá vendo se eles estão dando like, né? Não, a gente tem que ficar de olho, porque senão eles passam direto. Tem vídeo que tem 100 mil visualizações e 2 mil likes. Não dá pra acreditar nisso. As pessoas são fogo mesmo, né? Deixou o like? Não esquece de comentar no fim do vídeo, viu? É importante pra gente. Esse trabalho todo que a gente tem aqui pra trazer esse conteúdo, o mínimo é deixar um joinha pra gente aí e um comentáriozinho bonito, né? Se você assistiu até agora, comenta aí. Hashtag livro de macumba. Eu vou saber se você tá assistindo até o fim. Mais um voltado a ervas, esse já é bem consagrado, né? Ritual com Ervas, de Adriano Camargo, o Herveiro, né? É um livro muito bacana também, muito rico de informação, é um grande estudioso de ervas. Então vocês vão encontrar aqui o nome popular da erva, o nome científico, para que serve, a forma de ativar também. Então é bem legal, é uma visão já um pouco diferente de Diego de Oxóssi que eu mostrei agora, tá? Mas é excelente, eu recomendo muito, eu gosto muito também desse livro e da visão que tem aqui. Obviamente que eu vou falar para vocês, se vocês não atuam na Umbanda Sagrada, que é o caso, né, do Adriano Camargo, a forma que é direcionada as ervas para alguns orixás, só esquecer essa parte e focar no benefício e no que a erva faz. Monte sua própria formatação. Por que eu tô falando isso? Porque quem não é da Umbanda Sagrada, alguns orixás que vão ser dito aqui, ou a forma que vão ser dito, não tem dentro da sua doutrina, somente ali na Umbanda Sagrada. Então, foque no fator erva mesmo, a erva, para que serve, os benefícios, como utilizar, beleza? E aí fica tudo bem, dá para ler numa boa, mas é um livro, um manualzinho bem bacana. E para encerrar, eu vou trazer esse aqui, Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi. Ou Prandi? Prandi ou Prandi? Muito bacana esse livro. Esse daqui é um livro de lendas, ou seja, um livro de Itãs. Olha o tamanho desse livrinho aqui, ó. Tá? Tem história pra dedéu aqui. Então é um livro de lendas, onde vocês vão encontrar os Itãs sobre Exu, sobre Ogum, Oxóssi, Oiá, Iemanjá e assim por diante. É um livro bem bacana, bem rico de detalhes também, para a gente entender um pouco desses Itãs que vem sendo passado de ancestralidade para ancestralidade. Sabe aquela história que seu bisavô contava, que aí sua avó continuou contando, que a sua mãe conta e um dia talvez você conte para os seus filhos? Então, ele aqui é voltado para a parte das histórias e as lendas dos orixás. Eu adoro esse livro, eu adoro ler os Itãs, ler as lendas, entender a visão, né, dentro dessas histórias, como era enxergada um orixá Ogum, um orixá Oxóssi e assim por diante. Adoro esse livro, é muito bacana e sim, recomendo para vocês essa leitura fantástica que é muito enriquecedora. Poxa vida, acabou a lista de livros aí, o pessoal vai reclamar se não pôs um livro de Saraceni, hein? Gente, por que nessa minha indicação não tem um livro, por exemplo, de Saraceni? Da mesma forma que vocês não viram um livro de Da Mata e Silva, vocês não viram o livro de Roger Feraldi, assim por diante. Por quê? Porque esses livros, eles são voltados a uma doutrina. E a ideia aqui é estudar a religião num aberto. Então são coisas, você viu que a maioria das coisas são coisas antigas, né? A história da escravidão, livro de religiões antes dessa fundação da Umbanda pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, mitologia dos orixás, livro de estudo de ervas. Sim, a gente precisa focar nisso. Precisa entender a Umbanda, o surgimento dela, a formatação religiosa que acontece aqui no país, para depois se aprofundar numa doutrina. Então, se você é de um terreiro que é de Umbanda Sagrada, você vai consumir muito os livros de Alexandre Comino, os livros voltados a Rubens Saraceni. Se você não é de uma doutrina de Umbanda Sagrada, esses livros não vão te ajudar tanto, porque eles falam a linguagem de uma teologia dentro de uma vertente de Umbanda. É uma visão diferente, que para você, na sua vida e no seu terreiro, não vai ter serventia. Então, por isso que eu não indiquei livros
de doutrinas, tá? Eu poderia trazer para vocês uma sequência de livros de doutrina, falando de Mata e Silva, Roger Feraldi, né? Falando de Rubens Saraceni, e englobando doutrinas umbandistas. E a ideia é estudar a Umbanda sem que ela tenha essa doutrina X, Y e Z. Entender a religião. Porque isso que eu passei para vocês agora, essas leituras servem para qualquer doutrina que vocês frequentarem. É um estudo que não vai afetar dentro da doutrina, e sim fazer com que você entenda um pouco de você mesmo como pessoa e médium, e fazer com que você entenda a Umbanda na sua formação, a religião na sua formação e as culturas todas que se misturam dentro aqui do nosso país. Fechado? Merece like, merece uma voadora de like, uma rajada de like, muitas palmas de like, um barravento de like esse vídeo. Então fortalece, que é o combustível pra gente continuar mandando ver nesses materiais para vocês. Fechado? Inscreva-se no canal, deixe seu comentário, segue a gente na rede social e ó, até a próxima, galerinha. Valeu! E agora que acabou esse vídeo, você pode clicar nesse daqui que ele tá muito legal, mas tem esse outro que ficou excelente, mas tem esse aqui em cima também que tá muito engraçado. E esse, tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Então, fica à vontade aí.